Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, mais uma vez. E para você que não me conhece, eu sou a Célia e na videoaula de hoje eu quero ensinar você o passo a passo detalhado dessa linda bolsa de crochê. Olha que linda esta bolsa, gente! E esse tom de azul jeans eu achei lindo demais. É uma clutch que você pode usar com ou sem a alça, tá? Ela é uma bolsa linda, fácil de fazer, olha, apliquei botões de imã aqui e ela tem um espaço interno bem grande, dá para você carregar o celular, a chave, um batom e até algumas outras coisas mais. Eu vou te ensinar todos os detalhes dela, olha que linda, os acabamentos aqui nas laterais, olha, eu vou te ensinar todos os detalhes nesta videoaula, então fica comigo até o final para você não perder nada. E não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, deixa o seu like também nesse vídeo, que me ajuda demais. Já deixa aqui nos comentários o que você está achando desse modelo de bolsa e compartilha com as amigas, que isso também me ajuda muito. E se você quiser me ajudar mais ainda, me apoiar aqui no meu canal, então é só você se tornar membro aqui no meu canal. Aqui no botão abaixo escrito Seja Membro, você clica nele, então você pode escolher aí a forma que você quer se tornar membro aqui do canal e nos apoiar para continuarmos trazendo videoaulas aqui para vocês. E é isso, gente. Já vou deixar também aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais, onde você pode também me acompanhar por lá, tá certo? E se você quiser me marcar nas redes sociais também, se você fizer alguma bolsa aqui do meu canal, vou ficar muito feliz de repostar a sua postagem. E é isso, gente. Então agora vamos lá para nossa videoaula e antes de mais nada, eu quero já deixar para vocês aqui os materiais que eu utilizei para fazer essa bolsa, que é muito econômica e fácil de fazer. E os materiais que eu utilizei então para confeccionar essa bolsa: o fio náutico, que é esse fio aqui de 4 milímetros, ele é um fio náutico de poliéster, tá? Eu vou deixar o link dele e de outros fios também que você pode usar para produzir essa bolsa sem problema nenhum. Vou deixar o link aqui na tela do vídeo, tá? Então, usei aproximadamente, mais ou menos essa bolsa aqui, eu usei 320 gramas desse fio e sobra bastante, ele rende bastante esse cone, tá? Usei também a agulha de crochê número 4, agulha de tapeçaria, agulha de costura para costurar o botão imantado. Você vai precisar de um botão grande imantado, tá? Isqueiro para queimar as pontinhas do fio e tesoura também para cortar o fio. E a alça da sua preferência, se você quiser colocar a alça na sua bolsa, tá? Que essa bolsa a gente pode usar como uma carteira de mão também. Todos os materiais eu vou estar deixando o link na tela e na descrição do vídeo. E é isso. Então vamos lá para nossa videoaula agora. Eu estou aqui, gente, com meu fio já. E vamos iniciar a bolsa fazendo o nosso nozinho inicial. Fez o nozinho inicial, vamos começar as correntinhas. Vou fazer a primeira e já vou colocar um marcador, tá? Na primeira correntinha já coloca um marcador. E vamos fazer um total de 35 correntinhas. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, gente, medindo, nós ficamos aqui com 28 centímetros, tá? Então, 35 correntinhas tem que dar aqui 28 centímetros. Para vocês saberem, se fizerem com um fio de outra espessura, é bom que fique nesse tamanho de 28 centímetros. Então, depois de fazer as correntinhas, nós vamos aqui virar as correntinhas. E aqui nas alcinhas de trás, a gente vai começar a fazer
pontos baixos, pegando essas alcinhas de trás aqui. Já pega a primeira alcinha já e já começa a fazer ponto baixo. Então, em cada alcinha, eu vou fazer um ponto baixo até eu chegar lá na onde que tá o marcador que a gente marcou, aquele primeiro pontinho, tá? E aí vai ficando assim, olha. Então, vou fazendo aqui ponto baixo em cada alcinha dessas aqui de trás, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto então para mostrar para vocês. Gente, terminei aqui, olha, cheguei aqui no marcador, tá? Eu vou deixar esse marcador aqui e vou... Aqui nessa alcinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos nesse mesmo lugar aqui, tá? Onde estava o marcador. Porque nós vamos ter que fazer essa voltinha aqui da aba. Então, a gente faz 3 pontos baixos nesse mesmo lugarzinho aqui, tá? Agora eu vou tirar. E aí, você vai ajustando para não ficar, gente, esse buraco aqui, tá? Dá uma puxadinha, uma ajustadinha no fio que vai tampando. E aqui deste lado, a gente vai fazer pontos baixos também. E os pontos baixos aqui vai ser pegando só a alcinha de trás. Então, fiz aqui na onde estava o marcador, venho pro próximo ponto aqui, ó. Pego pelo meio só a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Deixa eu ajustar mais esse fio para não ficar um ponto irregular. Pego só a alcinha de trás do ponto aqui desse lado e faço meus pontos baixos, ó. Vou seguindo aqui, fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base, pegando só na alcinha de trás aqui, tá? Ó, aí vai ficando assim, tá vendo? Que tampou aqui. Então, vamos fazendo. Só na alcinha de trás. Fazendo pontos baixos. E aí, a gente vai fazer isso até chegar lá no finalzinho, novamente. E eu volto, então, para mostrar para vocês. Então, gente, eu já fiz e cheguei aqui, olha, no último pontinho, pegando só a alcinha de trás, vou fazer o último ponto baixo. E sem fazer correntinha nenhuma, a gente já vira, tá? E a gente pega aqui nesse mesmo pontinho, tá? Ó, na onde tá aqui saindo o fio, pego a alcinha de trás, puxo, ó, o fio e fecho meu primeiro ponto da carreira, dessa forma aqui, tá? E sigo fazendo novamente até chegar lá na curva da aba, pegando as alcinhas de trás, olha, do ponto de base, fazendo pontos baixos, olha, dessa forma aqui, tá? E aí, vai ficando assim. Toda vez que eu virar, subir para a próxima carreira, eu não preciso fazer ponto, tá, gente? Sem correntinha de subida. E vou fazer até eu chegar aqui novamente, ó, tá? Porque aqui a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, pessoal, cheguei aqui, olha, na parte oval, onde a gente fez aqueles 3 pontos dentro do mesmo ponto de base, ó. Eu coloquei um marcador no primeiro ponto, porque é aqui que a gente vai fazer o primeiro aumento, tá? Só que pegando a alcinha de trás, ó. Pegando a alcinha de trás, aqui nesse primeiro ponto de aumento, a gente já vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
No segundo também, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no terceiro também, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu totalizei aqui 6 pontos baixos de aumento. Terminados os aumentos aqui, eu sigo fazendo pontos baixos normais, tá? Pegando a alcinha de trás. Sempre pegando a alcinha de trás agora, a gente vai trabalhar e vou fazer isso até chegar lá no final, na pontinha novamente. E aí vai ficando assim, olha. Retornando aqui, olha. Eu cheguei na pontinha novamente, vou virar o trabalho, não faço correntinha de subida para virar. E no mesmo ponto, a gente introduz aqui, ó, puxa a alcinha e fecha um ponto baixo para ficar um acabamento aqui, tá? Um acabamentozinho aqui nessa parte reta. E a gente segue voltando, fazendo os pontos baixos normalmente, ó. Para cada ponto de base, eu faço um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, que vai ficando esse ponto relevo, ó. Vai ficando o pontinho relevo, ó. Então, vou fazer mais uma vez até chegar na curva e vou explicar algo importante aqui para vocês. E eu cheguei aqui, gente, já na parte oval aqui da nossa aba, e eu coloquei os marcadores, não preciso ficar mudando eles de lugar, tá? Aonde que eu fiz os aumentos da carreira anterior, o primeiro e o último. Então, aqui, quando eu chego nessa parte dos aumentos, aqui eu já começo, aqui ainda tenho mais um ponto sozinho aqui. E agora aqui eu já cheguei na parte dos aumentos. Só que aqui nós não vamos fazer aumento seguindo aquela regra, que agora seria um sozinho, depois um aumento, depois na próxima carreira 2 sozinhos e um aumento. Não, nós vamos fazer 3 aumentos nessa parte da aba de forma aleatória. Os aumentos serão aleatórios, não vai ser um em cima do outro, mas ele vai ser distribuído aleatoriamente. Por quê? Para que não fique aquelas marcações e para que não fique bico marcando aonde que está sendo feitos os aumentos, se você fizer um em cima do outro, tá? Então, vou fazer aqui para vocês entenderem. Tá aqui o meu primeiro aumento e aqui nesse primeiro ponto eu vou fazer já um aumento aqui, tá? Vou fazer assim, mas é aleatório. No próximo ponto aqui, eu não vou fazer aumento e nem no próximo, nem não faço aumento, faço sozinho. Agora, nesse próximo, eu já vou fazer um aumento aqui. Então, eu já fiz 2 aumentos nesta parte oval da aba. E eu vou fazer mais um aumento no ponto que eu escolhi. Eu vou seguir fazendo ponto sozinho aqui. Eu ainda tenho mais 2 pontos de aumento. Então, eu vou deixar o meu aumento lá para o final, aqui nesse último ponto. Eu acho que deu para entender, né? Que os aumentos são aleatórios em cada carreira, não é um em cima do outro, tá? Para que não fique bico, porque se você fizer um aumento em cima do outro, vai ficar marcado e vai ficar um bico ao invés de ficar redondinho assim, tá? Então, terminei os aumentos. Volto para a parte reta, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, tá? Até eu chegar lá na pontinha novamente, tá bom? E olha como está ficando, então, aqui, ó, tá vendo? Não tá bicudo e não vai ficar, depois vocês vão ver. Então, aqui, gente, eu vou seguir fazendo a parte reta, tá? Aqui na pontinha eu já expliquei para vocês como a gente faz, que a gente vira o trabalho sem fazer correntinha de subida e vou voltar para fazer com vocês mais uma vez essa aba, tá? Para vocês verem mais um pouco como é feito os aumentos aqui, porque agora não tem mais segredo, vai ser somente uma repetição. Então, olha só, gente. Eu fui e voltei já, tá?
E tô aqui novamente na parte redonda da aba, na parte oval aqui, né? E eu já cheguei aqui na altura dos aumentos. E aqui novamente nós vamos ter que ter aqui nessa parte oval 3 aumentos aleatórios. Você vai fazer os aumentos aleatórios, desde que eles não sejam, procure não fazer um em cima do outro, um aumento em cima do outro, para que não fique marcações e nem aqueles bicos, aquelas pontas, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui já é um aumento, eu vou pular, vou fazer um ponto sozinho, no outro um ponto sozinho, e aqui eu já vou fazer um aumento, para não ficar um em cima do outro, tá vendo? Tá? E aqui, novamente, ó, aqui eu tenho um aumento, aqui eu tenho outro aumento na carreira de baixo, então eu vou fazer aqui, ó, um sozinho e um sozinho. E aqui, no último pontinho aqui, ó, eu faço mais um sozinho. E aqui do ladinho eu faço o segundo aumento. E aí o meu último aumento, ele vai estar onde? Aqui, ó. Aqui. Então, eu vou deixar para fazer o outro aumento. Fica meio complicadinho, mas não fica difícil, tá, gente? Vou fazer um sozinho aqui. Antes de começar o aumento aqui, eu já faço o meu terceiro aumento, ó, tá? Repare que não fica bico, ó. Tá vendo? Ela vai ficando oval, ó. Como eu já fiz os 3 aumentos, aqui eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e terminei minha aba fazendo os aumentos aleatórios, ó. Repare que não ficou marcação e nem bico, ficou redondinho, tá? Então, é isso, gente. Sempre os aumentos serão aleatórios, tá? Procure não fazer um aumento em cima de aumento. Eu vou seguir fazendo a parte reta e vou seguir fazendo as outras carreiras, porque agora é só repetição, tá? E eu vou fazer uma quantidade de carreiras para dar a largura da minha bolsa e eu volto para mostrar para vocês quantas carreiras que eu fiz. Então, gente, aqui eu já fiz todo o corpo da bolsa, tá? Subi, fiz as carreiras de ida e volta, como eu havia falado. E no total, desde o início aqui, eu fiz 16 carreiras de ponto baixo relevo. E agora, nós vamos fazer o fechamento da bolsa. Então, eu terminei ela aqui, ó, e deixei, eu não cortei, tá, o fiozinho aqui onde eu terminei, porque nós vamos usar ele, né, pra fazer o fechamento aqui das laterais. Então, eu vou medir aqui. E agora essa parte vai ficar a critério de cada um, porque você vai medir o tamanho da bolsa que você quer e o tamanho da sua aba. Eu quero a minha assim, mas de repente você pode querer a sua um pouco mais alta aqui e menos aba, aí fica a seu critério, tá? Então, você faz aí, né? As medidas, né? Faz as dobras da bolsa e conforme você quer a sua aba, mede certinho e pode colocar marcadores aqui nas laterais para poder a gente saber aonde que vai começar a costura. Então, eu vou marcar o meu aqui, bem certinho aqui, olha, aonde que eu quero a minha costura. Já vou juntar aqui as duas partes com o marcador mesmo, para que não haja erros, tá? E do outro lado, você faz a mesma coisa, você mede certinho onde que você quer, onde vai começar a costura, e depois confere dos dois lados se tem a mesma quantidade de pontos, tá? Que é importante isso, para não ficar uma bolsa torta, né? Senão acaba ficando torta. Então, eu fiz aqui e vou contar agora aqui se deu o mesmo tanto de ponto dos dois lados. Então, eu contei aqui, gente, e deu 15 pontos de cada lado, tá?
15 pares, né, de pontos, porque você conta um ponto daqui, outro de lá. Então, 1, 2, 3. Então, deu 15 no total. Os dois lados têm que ser iguais, igual eu falei pra vocês, tá? Então, agora aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que acabar cortando esse fio aqui, então vou medir aqui, gente, olha, uns 40 centímetros, nem precisa tanto, uns 30 centímetros de fio, tá? E vou cortar, porque o fechamento que eu decidi fazer aqui, eu vou ter que cortar esse fio e já vou queimar essa pontinha. Já queimei a minha pontinha aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou tirar o marcador ainda, porque eu marquei aonde que começa. Já passo o fio por dentro do nozinho, da laçada que ficou aqui, para segurar, tá? Para não soltar. Então, aqui, eu vou soltar essa parte que tá o fio, vou deixar só o outro lado segurando aqui, tá? Aí ficou seguro o fio. E vou colocar o fio na minha agulha de tapeceiro pra gente iniciar essa costura aqui, que é bem fácil, tá? Eu vou explicar isso pra vocês agora. Então, aonde que tá o marcador aqui, eu vou vir e vou costurar aqui, ó. Vou pegar as duas alcinhas, tá? E vou passar esse fio pra cá. Eu posso já tirar o marcador, como eu já passei, né? O fio aqui por dentro não tem mais perigo. Então, eu volto no mesmo lugar, na mesma casinha aqui, ó, e pego as duas daqui e as duas daqui, e eu faço isso daqui para poder a gente fechar esse ponto, ele ficar bem seguro, tá? E aí ele fica bem seguro. Então, você pode costurar do jeito que eu estou te mostrando aqui, ou você pode costurar normal, como se fosse uma costura mesmo. Mas eu gosto de fazer assim, eu venho aqui do lado, pego as duas casinhas daqui, e agora vai ter que ser uma coisa sincronizada. É duas daqui e duas de lá, tá? Pra dar certinho essa costura. Então, peguei duas de lá, e lá do outro lado eu já venho na casinha do lado, no ponto do lado, já pego as duas alcinhas e venho aqui pra frente, pego as outras duas. Vou fazer sempre assim. Esse fio é um pouco chatinho, tá? Ele desfia bastante. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer os arremates. Aqui. E aqui a mesma coisa, eu já venho aqui pro lado, no próximo ponto, nas próximas correntinhas aqui, já vou pegando duas daqui e duas de lá. E assim eu vou fazendo, gente, não tem segredo, tá? Vou fazer isso aqui até lá no final, tá? Até chegar lá no final. Pego duas daqui e duas de lá. E já vou pro lado, pego mais duas e as outras duas da frente. E eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, que vai ficando bem costuradinho, tá? Então, eu vou fazer isso aqui até o final e volto. E já o final da costura aqui é muito fácil, né? E venho aqui ao lado, ó, e pego aqui pra ficar bem fechadinho. Pego duas aqui e pego mais essas duas últimas aqui, tá? E faço essa costura assim e já posso pôr lá pra dentro, porque a gente vai arrematar do lado de dentro essa costura. Você pode já ir num ponto ao lado aqui, ó, e levar esse fio. Ainda sobrou bastante fio, né, ó. Então, não vai muito fio para esse arremate, porque ele é muito econômico também. Passa lá pra dentro. E a gente vai arrematar já aqui do lado de dentro, esse fio escondendo aqui entre os pontos mesmo. Aqui na própria lateral aqui da bolsa pode passar, ó. Não precisa passar muitos. E cortar, né, o fio já arrematar aqui essa parte. Então, vou fazer isso agora. Esse fio, ele desfia bastante, tá, gente? Depois eu vou deixar indicado outros fios que vocês podem fazer também, além desse. Vou cortar e já vou arrematar aqui para não ter perigo de soltar, ó. Prontinho.
E tá feita essa lateral. Viu como é fácil? Bem fácil, né? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu acho que até dá pra mim, ó, fazer a lateral do outro lado também com esse mesmo fio que sobrou aqui, que não vai muito fio. Então, ajeitei aqui e já começo do outro lado, gente, tá? Soltou aqui, mas eu marquei na lateral onde que é. Então, você já começa aqui no primeiro pontinho, ó. Esse primeiro nozinho aqui, pega essas duas iniciais, passa aqui por dentro, deixa um pedacinho de fio, porque aqui o fio tá solto, e já pega as outras duas ali onde que tá o marcador, né? Depois a gente vai passar pra dentro. E aí, eu posso vir fazer isso aqui, ó, uma costura inicial para ficar bem seguro. Eu já passei o fio aqui pra dentro, que eu acho melhor, mas vou voltar no mesmo primeiro ponto aqui, sabe? Para dar aquela travada nesse ponto aqui, para ele não soltar aqui o fio. Então, passo e já firmei aqui o começo. Agora, eu já posso tirar, né? E aí, eu começo fazendo aquela costura. Venho ao lado aqui, no ponto ao lado, ó, repare, e vem no ponto ao lado aqui, tá? Aqui, ó. Aqui ao lado. E faço, simples, eu sigo fazendo aquela mesma costura. Venho no ponto ao lado, vou lá nas duas da frente e puxo. Venho ao lado ali daquele lado, venho nas duas da frente e puxo. E assim eu vou fazer até lá no final. Então, aqui, gente, eu já arrematei, ó, já fiz as duas laterais e olha como fica bonita. Fica imperceptível, né, ó. E já arrematei também, tá? Lá por dentro, tudo, até aquele fiozinho do começo. E agora, aqui não tem mais segredo, é só colocar o botão. Eu vou colocar um botão aqui no centro pra fechar. E a nossa clutch está terminada. Se você quiser colocar tassel também, esse modelo de bolsa você pode usar a sua criatividade. Você pode colocar um tassel aqui, na aba dela, como eu já vi, ou aqui em cima também. Mas eu vou deixar a minha sem tassel. Eu vou aplicar o botão. Eu não vou mostrar aplicando porque eu já tenho vídeo aula aqui no canal mostrando como aplica o botão de imã e eu vou deixar o link da aula na descrição do vídeo para você que não sabe fazer. Vou aplicar o meu botão e volto para mostrar como ela ficou. Então, gente, eu já apliquei aqui, olha, o botão de imã, olha como ficou. Ficou linda demais essa bolsa, super espaçosa. Na verdade, eu fiz ela para ser uma clutch, né? Uma bolsinha de mão, você pode usar como uma carteira de mão. Eu apliquei essa alça aqui, que eu tinha aqui, mas você pode aplicar a alça que você quiser, tá? Ou mesmo você pode usar sem as alças, se você for usar como uma bolsinha, uma carteira de mão. E é isso, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Já deixa aqui nos comentários o que você achou, já deixa o seu like para mim, que é muito importante, e compartilha com seus amigos que também gostam de crochê. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!